queria falar para vocês uma coisa. Eu sei que o André falou muito sobre tempo para a gente ainda há pouco, mas como passou rápido, né? Já estão nas duas palestras que vão concluir as atividades da tarde, né? Eu conseguiria ficar tranquilamente ainda bem mais tempo, né? Com certeza ficaria bem mais tempo. Bom, então para continuar as atividades da tarde, nós vamos chamar mais uma vez o nosso querido André Luiz, que vai nos trazer agora o tema Amor em Ação, terapêutica essencial da regeneração. André, por gentileza, sinta-se à vontade, meu irmão. Fique à vontade com o tempo é todo seu. Bom, então, pessoal, muito boa tarde. Som. Muito boa tarde. Então, nós vamos dar continuidade, falar de um tema que é sobre o amor em ação. O amor em ação como terapêutica do espírito, o amor em ação como a grande plataforma de vida do mundo regenerador, onde a palavra amor estará inscrita em todas as frontes, todas as intenções, ideais, propósitos. E para começar, para quem não conhece, aqui apresentamos Eurípides Barçanufo, educador, médium, mineiro, nascido em 1880, 1º de maio, e viveu até a segunda década de 1900, médium de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, realizando várias cirurgias espirituais, educação das crianças, enfim, vários trabalhos, e que ele já havia sido convertido espírita, porque inicialmente ele era católico, e ele desenvolveu um trabalho intenso no Grupo Espírita Esperança e Caridade, que foi o grupo espírita que ele fundou, Colégio Allan Kardec, que ele abriu, já ensinando também às crianças a prática da caridade, do amor, os princípios morais que o Espiritismo trazia e o Evangelho. E teve uma noite que ele estava deitado na cama e de repente ele desdobra e começa a subir. Tenta voltar para o corpo e não conseguia, e uma força o atraía para cima, e ele se vê subindo, até chegar em um lugar em que ele se vê de pé. Havia um jardim, havia um lugar lindo, uma natureza linda, e ele caminha nesse local, e mais à frente ele vê um homem, e ele sente que aquele homem o atraía até ele. Ele caminha, até quando ele olha, ele vê que era Jesus. Naquele momento ele para e começa a chorar, extremamente emocionado de estar sendo agraciado com a presença de Jesus. E ele chora, e então ele se recompõe, olha de novo, e ele percebe que Jesus também chorava. Quando ele viu que o mestre estava chorando, ele ficou assustado, questionando-se, por que será que o mestre está chorando? E começou a fazer várias perguntas para si mesmo, para tentar compreender, não quis interromper. Mas passou um tempo, ele decide dar um passo e pergunta ao mestre: Senhor, diz ele, por que choras? Nenhuma resposta. Aí ele diz: choras pelos descrentes do mundo? Então o mestre se volta para ele, se levanta e diz: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E então, naquele instante, ele volta para o corpo instantaneamente
E era madrugada, ele não consegue mais dormir a noite inteira. E dali em diante, ele passa a se dedicar profundamente para praticar os ensinamentos de Jesus de forma profunda, com uma fé vigorosa, e passa a desenvolver uma metodologia para ajudar as pessoas a aplicarem o Evangelho dentro do próprio coração. Isso está documentado por espíritos, através do livro A Vida Escreve, Chico Xavier, capítulo 27, para quem quiser ler a história inteira relatada, e que ela apresenta para nós uma coisa muito importante, que vivenciar o amor em ação é vivenciar os ensinamentos que norteiam o planeta para uma vida feliz verdadeiramente. Não estamos aqui a dizer da necessidade de vivenciar uma religião ou aquela, mas sim a de buscar um medicamento para o ambiente psíquico da nossa alma. Entrar em contato com as nossas feridas e buscar os remédios que podem cicatrizá-la. Então é um ato de coragem. E a gente percebe que a palavra amor, ela traz muitas interpretações, mas aqui estamos dizendo um amor como ele amou. A lição máxima que diz que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Foram as palavras de Jesus. E todas essas virtudes que estão no quadro agora, gratidão, alegria, esperança, confiança, coragem, responsabilidade, todas essas virtudes, tudo isso fazem parte da nossa constituição real. Porque onde está escrita as leis de Deus? Em nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos inúmeras frases que remontam os princípios cósmicos que norteiam a nossa existência. E a liberdade de dar o avanço evolutivo para nós mesmos. Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, e baseado em todas as leis que também regem nossa harmonia. A gente percebe na doutrina dos espíritos os princípios filosóficos e científicos que nos norteiam a prática dessa moral. Porque essa moral não é desconhecida. Esta moral não é desconhecida de ninguém, inclusive no planeta, porque somos espíritos. Agora, por que essa moral ela necessita ser vivenciada? E por que nesse episódio Jesus chora diante de Eurípides? Porque tudo foi trazido, mas ainda existia a cegueira, muitas vezes, e uma cegueira diante das nossas paixões desenfreadas. E para nós modificarmos o percurso do pensamento, seria necessária uma filosofia espiritualista, uma filosofia que nos desse base. Porque quando se fala de espírito imortal, estamos falando de espíritos, como nós agora, que já vivenciamos períodos no alto clero, períodos de inquisição, cruzadas, sacerdócios, feudalismo. Vivenciamos também religiões, várias religiões no planeta, e agora estamos aqui em São Luís, no Brasil, em outras cidades do Brasil. Estamos aqui em um país que tem como finalidade nos ensinar a aplicar essas virtudes do coração, a partir de um ambiente controlado, de um planejamento reencarnatório novo. Mas só os ensinamentos morais não são suficientes para mudar o percurso do pensamento e nos desviar das paixões, que é onde o nosso dever fica refém das paixões. Não consegue. O dever moral, aquele dito por Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo. Então precisamos todos resolvermos-nos do ponto de vista filosófico e científico. Então a doutrina dos espíritos, ela traz esse tríplice aspecto fundamental para a elaboração do pensamento. Não como uma religião a ser seguida, mas sim como um tríplice aspecto para dar ao espírito a capacidade de reflexão, de lucidez sobre si próprio, de ter consciência e clareza sobre os objetivos que o norteiam nascer, de onde vim, para onde vou, qual que é o propósito de estar aqui, a ponto de sentir-se muito mais motivado e encorajado
a vencer as suas próprias paixões e brilhar a própria luz por meio de tudo que nós estamos vendo de virtudes aqui na frente. De maneira muito inteligente é que nós vemos a presença da ciência em nossa vida. O quanto a ciência é importante e o quanto a ciência nos ajuda a vivenciar o amor. A ciência evoluiu muito ao longo dos séculos. A ciência nos trouxe facilidade de nos comunicarmos uns com os outros de forma rápida e instantânea. Porém, mesmo assim, com essa comunicação rápida, o conhecimento à disposição nossa, nós nos deparamos com velhos desafios, os desafios de sempre. O ciúme, a inveja, a intolerância, a raiva, a discórdia, a necessidade de ser curado, como foi falado nas palestras anteriores, com muito louvor e gratidão eu sinto por ter ouvido a ideia da cura de dentro para dentro, se pudesse dizer assim. Quanto isso carece de nós termos tecnologia íntima para poder transformar tudo isso, assim como Jesus pôde fazer, pôde ser um estimulador da autocura de muitas pessoas. E que ele aplica um tipo de amor com um magnetismo tal que todos ou grande parte daqueles que estavam com o seu terreno fértil, recebiam a semente e aí despontava. Nós vemos em Jesus não como um líder religioso, mas sim como um espírito que veio mostrar o como fazer, quais são os passos. E são aqueles mesmos: renuncia-te a ti mesmo, tome tua cruz e segue-me. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Se alguém vos bater em uma face, apresentar-lhe também a outra. Honra teu pai e tua mãe. São princípios básicos comuns a todos os seres humanos de todas as religiões do planeta. Então a gente está falando de uma união entre ciência e espiritualidade que conduz a nossa mente à prática do amor universal. Esse amor universal que é exatamente o que vai universalizar, vencendo a nós mesmos. Um amor que vença nossas paixões, nossas fragilidades, que vença nossos preconceitos. E de forma muito interessante, a gente entende o amor em ação como um remédio para a cura das grandes ilusões da nossa alma. E aqui a gente fala de todas as ilusões que são filhas da falta de amor por si mesmo. Aquelas que vêm de um sentimento de indignidade. Aquelas que vêm de culpas conscienciais de séculos. E que se expressa com o termo egoísmo ou orgulho. Os diversos estados orgulhosos do nosso ser. A gente percebe que é possível curar isso. É possível curar. É possível uma ação terapêutica do amor para transformar alguns padrões em nossa mente. E aqui como exemplo a gente percebe o grande Saulo de Tarso, defensor da lei, e ele totalmente convicto de que estava a defender a lei ensinada por Moisés, formado ele por várias universidades gregas, tinha uma inteligência fantástica, um magnetismo então profundo, e ele diante de Estevão ou Gesiel não se conteve, porque aquilo parecia ser muito maior que ele, e cada vez mais o orgulho dele ia à tona, até que ele vai a Damasco para matar Ananias, e na estrada ele vê uma grande luz, cai do cavalo, e aqui ele vê um homem vindo na sua direção, com os cabelos nos ombros, a Nazarena, e ele se põe de joelhos naquele momento, e uma inflexão que ele não dá conta de tamanha superioridade, e ele se põe de joelho, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E o mestre radia um sol de amor do centro do peito, rasgando todas as fibras de ilusões que ele estava trazendo ali. Ele começa a chorar copiosamente e passa um filme da sua própria vida. Ele vê que
aquilo que ele estava pensando, acreditando e fazendo não tinha, realmente de fato, não estava atendendo à dor que ele tinha. Porque existia uma revolta profunda. E esta revolta, esta dor, é que fazia ele agir assim. Então todos nós, quando temos nossas revoltas, precisamos observar qual é a minha dor que está fazendo essa revolta aparecer. Qual é a dor que estou mascarando por meio dessa atitude arrogante, intolerante ou violenta ou orgulhosa? Que dor é essa? Mas Jesus foi olhando, foi direto à dor e aplicou a energia do amor no alvo. E quando diz não recalcitre contra os aguilhões, dizendo: Saulo, agora é hora de dar o braço a torcer, há muito tempo eu estou te sinalizando, aceite. E ele se recompõe, não reclama, não dá justificativa, não teve nenhum mimimi, e falou: Senhor, que queres que eu faça? Se colocou pronto para ação, pronto para agir. Não sabia como é que seria a atitude, mas ele se colocou na ação. Nosso tema é amor em ação. Ele se colocou pronto para a ação. Agora, o que é para eu fazer? Então, esse colocar-se pronto para a ação é muito importante. É muito importante. É para isso que serve a teoria. Porque teoria sem prática são como nuvens anunciando chuva, mas completamente secas. Nós precisamos da ação. E essa teoria, ela nos dá fundamento mental para poder motivar a vontade, alimentar a vontade e agir. E quando agimos, como colocamos em ação, nos curamos. Então ele não sabia o que fazer, sabia que precisava agir, mas ele não sabia o que. E ele diz: entre na cidade, que lá lhe será dado, orientado o que precisa ser feito. Ele chega na cidade cego. Ananias, que iria ser morto por ele, acaba curando-o. Ele volta a ver. Ele passa a construir uma nova vida, um novo passo. E nessa escalada, a gente percebe que ele diz, a gente percebe que a autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinaram-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo. Prestem atenção. Para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Ele era inimigo do Cristo, ele era perseguidor. Aí ele se direciona e fala: eu vou me entregar a este homem, vou me entregar a ele. Olha só, está abrindo mão de si próprio, até mesmo dos títulos que ele tinha. E foi um abrir mão não dos títulos do ponto de vista físico, mas de toda a ancoragem emocional, a ancoragem que ele usava dos títulos para se sentir superior às pessoas. Ele abriu mão disso. Então, para nós vencermos o orgulho, prepotência, arrogância, precisamos abrir mão dele, admitir não mais precisar, para poder sim nos entregarmos ao Cristo, senão nos sentiremos mais poderosos que Jesus. Embora dizendo Jesus como sendo lá em cima, mas aqui na carne esse sentido todo poderoso, ou toda poderosa. E o nosso poder não vem de nós nesse sentido, estamos dizendo dele se entregar ao Cristo como uma alma humilde, que precisava da misericórdia. Aí, desde que se consagraram ao mestre de alma e coração, diz Emmanuel, em Paulo e Estevão, desde que se consagraram ao mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Olha só. Quem de nós passamos por isso? Eu me vejo assim muitos dias, muitas semanas, às vezes, lá com algumas dores, alguns remorsos, dificuldades. Só que em verdade, como é que isso se resolve? No momento que ele se entregou ao Cristo, parece que tudo isso se renova. Se renova porque tinha um peso da arrogância, da prepotência causando tudo isso. Enquanto nós não damos o braço a torcer, nós sofremos esses tipos de dores. Então, desde que ele se consagrou ao Cristo de alma e coração, de alma e sentimento, de entrega, o que aconteceu? Se afastaram esses remorsos, dores. Recebia todo o trabalho como um bem e toda a necessidade como elemento de ensino. O trabalho nosso ser um bem, não ser obrigação. Todas as necessidades, os problemas que surgem no caminho como elemento de ensino. E até mudar a visão. Encarar o trabalho como um bem que está sendo me oferecido. Então vou me engajar, vou trabalhar, vou agir, vou colocar em ação.
Isso tudo fez Paulo renovar o seu conteúdo vibratório. Aí teve um dia que ele se apresenta no deserto a um casal cujos pais tinham sido mortos por Saulo, e eles não sabiam que o Saulo era ele. E então ele diz: meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos uns aos outros. Eu sou Saulo, o sonhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se apresenta para os pais, né, para os filhos, né, dos pais que haviam sido mortos sob o comando dele. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram ao meu coração. Lavando-o com lágrimas dolorosas, perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre, na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar meu madeiro das lutas, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo. Negar a si mesmo, negar as honras, as honrarias, negar tudo, para poder se reconstruir. Isso é para todos nós, porque ele não era cristão. E aí a gente fala sobre esse assunto aqui, porque nem todos aqui são cristãos, são espíritas. Muitos são espíritas sim, outros são espiritualistas. Nós estamos falando de um princípio cósmico aqui na lousa, aqui no quadro, não de uma religião específica. O fato de ser psicografado não é isso que conta. O que conta é que vocês são espíritos, e eu também sou. E você está aqui encarnado para construir um novo pensamento. Você está encarnado porque você escolheu essa nova encarnação, essa nova vida, esse novo trabalho. Porque nós vamos desencarnar muito melhor do que chegamos, mas tudo isso é planejado, organizado, estamos sendo amparados para construir essa felicidade. E é uma felicidade através da construção do reino dos céus dentro de você, da sua essência cósmica. E aí é um contato profundo com Deus em você. Eu e o Pai somos um. Ele disse: vós sois deuses. Então eu e o Pai somos um. Você e o Pai também, mas é preciso assumir-se. E como filho pródigo, querer voltar à casa do Pai que o espera de braços abertos. E aí que está o ponto, a sacada. É para todos nós esse princípio de espiritualidade que esse congresso maravilhoso está trazendo. Ele, assim como Saulo, aconteceu isso com ele, acontecerá com nós. E depois que ele decide despir-se das ilusões, seguem várias lutas, várias competições ele passou, como os apóstolos de Jesus também passaram, competindo um com o outro, querendo se acharem uns melhores que os outros. Jesus lava os pés dos apóstolos, lava e diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Então, lavar os nossos pés uns dos outros, sem falar mal de ninguém, parar de falar mal das pessoas. Primeiro, parar de ficar reparando se o outro faz certo ou errado. Parar de observar se você vai fazer, os outros vão reparar, ou vão te criticar, ou você vai ser aceito, ou você vai ser excluído. Parar de criar pensamentos de competição e ficar se comparando com as pessoas. Nós necessitamos parar com isto. Precisamos sim viver o chamamento específico de Deus a seu respeito. E aí o que pensarem a seu respeito é de ordem íntima de cada pessoa. Mas não sejamos nós os que iremos apedrejarmos uns aos outros, mas sim aqueles que iremos servir. Servir, servir, servir e lavar os pés, ou a caminhada de cada um de nós. Com todos os comportamentos menos felizes que você reprova, olhar o próximo e dizer: eu e você somos um. Estamos no mesmo barco, eu escolho te amar. E amar é uma escolha que você faz. Nesse contexto estamos referindo, é uma escolha. De relacionamento com as pessoas, no ambiente de trabalho, na luta, no trabalho religioso, ou em tudo, é escolha. Então Paulo entra em conflito. Conflito por quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa parte é punk. Quem não se enxerga nessa situação aqui que eu acabei de ler? Quem de nós não nos enxergamos? Talvez alguns aqui na sala. Mas eu me enxergo nessa situação.
Porque entra em conflito aquilo que você sabe que é o correto, o reto, não vou dizer correto, aquilo que é o reto, a retidão do pensamento, a retidão da consciência, retidão do sentimento. Eu sei o que é aquilo, mas por dentro, no meu sentimento, eu quero fazer outra coisa. E aí surge o conflito. É natural para quem está em processo. É natural sentir esse conflito, porque vai chegar um momento que não vai ser mais conflito. Enquanto não é conflito, nós estamos no desregramento. Mas quando se torna conflito é porque estamos no passo da terapêutica, da regeneração pessoal. Então é sadio esse conflito. Conflito pede mudanças. Então se Paulo chega a um período dele de conflitos, ele dizia também: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então é uma batalha interna, tá? Entre assim, a lei que está no membro dele, que dá vontade de fazer, contra a lei do entendimento dele, que ele era inteligentíssimo, assim como nós temos entendimentos. Então essa batalha faz parte, só que aí é preciso combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Foi isso que ele acabou fazendo. Depois desses momentos de conflito, a alma entra num momento novo de renascimento, e é o bom combate travado. Aí guarda a fé, guarda o magnetismo da vontade em ação. E então a gente vê nas palavras de Jesus Cristo: mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e muito mais. É quando você se permite viver o Cristo em você. É quando nós colocamos de fora a nossa personalidade para se colocar, ainda nesse mesmo capítulo de João, capítulo 14, que Jesus fala assim: todo aquele que pedir em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Então os apóstolos estendiam a mão e diziam: está curado em nome de Jesus, é em nome dele que eu peço pela sua cura, pela sua saúde, pela sua paz. E isso trazia um magnetismo poderoso. Então nós assumirmos uma vida do tipo: eu quero viver o Cristo, vou interceder em nome dele. E nós estaremos nos curando da nossa vaidade. Vocês pensam que eu estou aqui em nome de quem? Em nome de mim? Em meu nome? Em nome da minha família? Vocês pensam que eu estou aqui em nome da AME? Eu estou aqui em nome de Jesus. Porque senão eu não me curarei. As glórias e os aplausos não são nossos, como nós palestrantes aqui, no momento terapêutico de estar palestrando. Tudo que se faz em nome de Jesus tem força e poder, porque foi Ele que criou o planeta. O livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, apresenta. E é interessante que Jesus foi quem participou da construção do planeta Terra. Todos os átomos do planeta Terra estão vinculados a Ele como Criador. Qualquer comando que você dá na matéria, usando a informação Jesus, sentindo e pensando na frequência do Cristo, a matéria tem uma plasticidade maior, diferente. É muito profundo o termo Jesus, o nome Jesus, o pensamento na Terra. Foi Ele quem criou isso tudo. Está tudo imantado nele. Então você assume uma característica mais profunda de atuação, e aí começa esse tipo de consciência. Eu vivo, mas já não sou eu mais quem vive. É Cristo quem vive em mim. Esse é o nosso caminho. É aqui que nós vamos chegar, nesse nível. Não queira mediocridade. Não queiramos sermos medíocres, com perdão da palavra. Queiramos sim alçar voos como este, colocando metas, objetivos, e a curto prazo, a cada dia, se empenhar diante do familiar, diante daquela fechada no trânsito, no ambiente de trabalho, e a cada dia, a cada minuto, nos empenhando, nós vamos construindo os diversos tijolos do castelo da nossa felicidade dentro de nós mesmos.
E isso é muito forte quando colocamos sim, eu e o Cristo somos um. Então isso significa ter uma intimidade com Jesus. Uma intimidade construída. Ele via Pedro, Madalena e o próprio Paulo, diferente de um olhar que muitas vezes trazemos quando lemos as histórias. Jesus via o que havia de potencial dentro de cada um, de virtudes. Jesus acionava a virtude deles para eles se fortalecerem diante das lutas que eles mesmos deveriam melhorar dentro de si. Então, quando Jesus olhava para Maria Madalena, não tinha julgamento. Tinha o quê? Ele via disciplina mental nessa mulher, sede de amor, renúncia e capacidade de entrega. Só faltava o trabalho para ela poder aplicar isso. Jesus tinha olhos de ver. Da mesma forma com o próprio Paulo, via que ele era fiel às leis. Tinha capacidade de reflexão por causa da sua inteligência e a possibilidade de uma fé raciocinada. Só faltava o amor para torná-la raciocinada plenamente. Quando apresentou o amor para o Paulo, aí aquela fé dele foi com tudo para a razão. Da mesma maneira com Pedro, que tinha alguns medos, porém ele era simples, perseverante, pacificador. Quando Jesus vê e identifica o melhor que tem na sua equipe, ele a promove. Assim somos nós nos nossos trabalhos, em nossas situações, olhar com olhos de ver, olhar o Espírito, ver de espírito para espírito, conversar de espírito para espírito, e observar o potencial, o que há de virtudes que me alimenta no convívio com esse meu próximo. Quando nós fazemos isso, pessoal, o nosso relacionamento amplia-se, evolui em todos os tipos de relacionamentos. É a cura a partir da nossa visão. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É esse tipo de visão que estamos nos referindo. E para que nós pudéssemos construir essa visão de forma mais ampliada, a ponto de ter a motivação profunda para aplicar o amor, vem a doutrina dos espíritos. Nasce no ambiente científico, França, século XIX, fenômenos das mesas que giravam, fenômenos vários que eram showtime naquele tempo, até que o professor Rievail vai investigar cientificamente, começa as primeiras escritas, primeiras psicografias, depois com médiums escrevendo à mão. E aí eu pergunto, quem nesse auditório é espírita? Levante a mão por gentileza. Quem nesse auditório é espiritualista? Levanta a mão com gentileza. Quem no auditório é materialista? Fique à vontade de levantar a mão, caso não acredite. Excelente. Nós estamos num auditório multiverso. E isto é rico. Em um evento da AME nós termos isto, porque esse é o propósito das AMEs, de ser um braço científico da doutrina dos espíritos. Então aqui nós vamos conceituar algumas coisas importantes e básicas, porque o nosso congresso é de saúde e espiritualidade. Então, na perspectiva espiritualidade, uma compreensão importante é que nós vamos começar a falar aqui. Primeiro, nasce o livro dos espíritos. A partir de várias perguntas feitas por Allan Kardec, vieram as respostas dos espíritos através de médiuns de várias cidades. E então, um livro de filosofia espiritualista. Esta é a capa original em francês. Então, o livro dos espíritos é um livro de filosofia espiritualista. Não é um livro, não é um código de uma religião. É um livro de filosofia. Não é um conjunto de códigos do que é certo e errado, e que vai dar as normas de como você tem que se comportar na religião. Não é isso. Ele é feito para o espírito. Para o espírito se conhecer. Para o espírito entender a ele próprio. Então é um livro dos espíritos. Você é espírito? Sim, eu sou. Somos espírito. Então é um livro feito para você. Um livro feito para você de filosofia, para ampliar o fluxo do pensamento e nos libertar de dogmas, de rigidez de pensamentos. Aí
no prefácio, se pegamos alguns pequenos trechos dizendo: foi escrito por ordem e mediante o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Este é o norte da doutrina dos espíritos, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Qualquer preconceito religioso que nós tenhamos, nós não estamos aplicando esses princípios filosóficos, os fundamentos básicos de uma filosofia racional. Sempre que nós, e aqui, antes de falar o que eu ia falar, aqui nós estamos dizendo que essa filosofia espiritualista, ela abre um campo para a fraternidade universal. Porque se houveram muitas guerras religiosas, agora eles colocam fundamentos de uma filosofia que possa acabar com os preconceitos dentro de nós para nos unirmos como verdadeiramente irmãos. Isso é fabuloso, porque te motiva a amar. Porque se eu vejo ali, ela, um rótulo, eventualmente com uma roupa de uma religião que ela abraça, e aquilo faz com que eu não queira estar perto, eu não estou olhando o espírito, estou vendo o rótulo. Agora, e esse rótulo, onde é o problema? No rótulo ou no preconceito interno? É o preconceito. E para quebrar, precisa da razão, precisa da filosofia. E saber como somos como os espíritos. Aí nós transcendemos os rótulos e nos amamos. Então quebra as diferenças. Aqui estamos falando de fundamentos de uma filosofia racional. De cara, este é o livro dos Espíritos. Precisamos ler o livro dos Espíritos e nos posicionarmos em cada pergunta. Como sinto essa resposta? Como penso diante dessa resposta? Como eu vivo? Como eu posso viver essa resposta do livro que eu acabei de ler? Para quem não sabe, o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Para o espírito, de qualquer espírito do universo, qualquer espírito, ao ler, vai entrar em contato com fundamentos filosóficos básicos da espiritualidade. Então todos os médicos que estão aqui, profissionais da saúde, mesmo não sendo espírita ou o que for, é um livro básico sobre o tema espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela começa nesse conhecimento dos fundamentos básicos de uma filosofia racional espiritualista. Então, recomendo a todos lerem o livro dos Espíritos. E independente de você ser espírita ou não, se você trabalha com espiritualidade, ela vai te dar esse livro vai te dar fundamentos básicos consistentes de como nortear seu pensamento para olhar o outro como espírito, para criar sentimentos nobres. Esse é o fundamento. E olha lá que ele avança. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Isso é fantástico, é fabuloso. O objetivo máximo desta obra é unir todos os homens, toda a humanidade num mesmo sentimento de amor e caridade. O mesmo sentimento. Não é um sentimento particular, o teu e o meu, mas é um mesmo sentimento de amor e caridade de forma recíproca. Então, aqui está o foco. E diz, bases de um novo edifício. Então, nesse livro dos Espíritos são as bases de um novo edifício. Aí tem a parte que é a base, até o alicerce. Aí tem outras obras que poderão vir, como paredes, outras janela, outros o teto e assim por diante. Então é algo que vai sendo construído paulatinamente. Vou apertar ali, ó. Aí, obrigado. Então vai sendo construído paulatinamente esse novo edifício. Então não é completo. Se os espíritos aqui falam que esta é a base de um novo edifício, então está dizendo que a doutrina espírita aqui apresentada não está completa. Aqui é só a base. Se não está completa,
eu recebemos apenas uma parte por enquanto. E muita coisa há por vir. Muita coisa já veio também. Então poderá vir por vários médiuns diferentes. Então aqui a gente percebe que não tem aquele papo, esse livro aqui faz parte da doutrina, esse outro livro não fazem, é outro autor, e aí conforme o autor que você se identifica, você diz que o livro dele serve, outro livro não serve. É delicado isso. É delicado. Porque existe a linguagem, existem conceitos. Evidente que você pode comparar com as bases. Com as bases. E aí vamos precisar usar, sim, muito a razão, o olhar, a delicadeza, para não cair no risco de viver o quê? Preconceitos de sistema. Do clero da Idade Média dentro do Espiritismo. Preconceitos de sistema de quando éramos, digamos que, inquisidores, agora aqui como espíritas. E assim por diante. Ou no protestantismo, mesma coisa. De outros tempos passados. Ou quando fariseus, agora encarnados espíritas, trazer forte esses preconceitos diante de todos os espíritas que não pensam igual a você. Então aí, isso daí é ir totalmente contrário, é uma contradição com o objetivo principal da doutrina, que é unir toda a humanidade num sentimento de amor e caridade. Então é preciso tolerância. Por isso que o movimento que se chama movimento espírita é mais desunido, porque não está sendo focado no sentimento de amor e caridade para unir a todos. E aí você questiona, é um movimento espírita? Ou é um movimento que está parado? Você está no movimento espírita ou você é um espírita em movimento? O que você prefere ser? Fazer parte do movimento espírita ou ser um espírita em movimento? Se o movimento espírita não tiver caridade e amor ao próximo, aos mais pobres, aos mais doentes, aos menos favorecidos, que cristianismo primitivo é esse, que só está privilegiando as palestras, as grandes? Não é isso. Precisamos ir às ruas, precisamos ir nos hospitais pobres, precisamos mudar leis, precisamos nos alistar, nos candidatar a deputado, a prefeito. Dr. Bezerra de Menezes foi deputado, Eurípides Bassanão foi vereador 2 mandatos. E você? E eu? Então esse é um construtor social também. Isso é importante refletir, porque o Espiritismo vem para abrir nossa mente para uma nova vivência, a vivência de nos unirmos como irmãos. Então questione-se se você é um movimento espírita ou você é um espírita em movimento. O que você prefere ser? E aí é a tua obra, porque a cada um segundo as tuas obras, e não a obra, é cada um segundo a obra do movimento. A cada um, qual é a tua obra? Qual é a minha obra? Então aí que está o ponto. A obra, ela sempre vai ser aquela voltada a caridade. Caridade é amor em ação. É a única forma que Saulo se redimiu, foi pelo amor em ação. A única forma que Madalena se redimiu foi pelo amor em ação. Mas não é um amor em ação uma vez por semana. Vou lá, dou o passe e vou embora. 2 vezes por semana, vou lá, dou o passe e vou embora. Vou lá, dar uma palestra e vou embora. Palestra é fácil. É fácil fazer palestra. É fácil pôr o evangelho. Porque os mentores que estão aqui também intuindo a partir do estudo que a gente faz. Agora quero ver ir lá, abraçar uma pessoa em situação de rua, todo ali, com aquela fétido, triste, destruído no ponto de vista emocional e físico na sarjeta, e levantar e levar para sua casa para ele comer um almoço. Ou então você levar a comida para ele e conversar e se tornarmos amigos e amar como irmão. Aí que está o ponto. Madalena foi dedicar aos leprosos. Então nós estamos aqui em caminhos de reflexões pessoais. Porque isso que eu estou dizendo não são cobranças, pelo contrário. São alertas que visam estabelecer uma lucidez. Pô, que espiritismo eu estou vivendo? Que espiritismo é esse? É isso que vai me completar? É isso que vai mudar meu coração? Sigo tudo o que é dito pelo grupo espírita ou pela federação? Tá, e o que está transformando meus sentimentos? Qual é a minha parcela? Qual é a minha obra? É aí que nós vamos refletir sobre o sentimento de amor e caridade. Se não tiver em ação, ele não vai transformar e fazer a terapêutica que nós necessitamos. Aí nós vemos também
ainda no Livro dos Espíritos, na introdução, dizendo: o espiritualismo é oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Beleza, então tá claro, materialista e o espiritualista. O espiritualismo é todo aquele que acredita haver algo além da matéria. Então, quando nós perguntamos aqui, quem é espírita? Levantaram a mão. Quem é espiritualista? Alguns abaixaram, outros permaneceram. Então, todo mundo que acredita que existe algo além da matéria é espiritualista. O católico é espiritualista? Católico é espiritualista. Um protestante é espiritualista? É espiritualista. O evangélico. Um bandista é espiritualista? Também é. E o espírita? Também é espiritualista. Foram nesses significados que se fundamentaram a elaboração da palavra espírita, que vem agora, só para a gente poder entender o processo. Porque quando ele coloca o termo espírita no livro, ele define assim: não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Empregamos para indicar a crença que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Legal, aqui ele define para nós. Então ele coloca uma definição, como é um sistema, uma doutrina e um sistema novo carece de palavras novas. Então o autor cria uma palavra. Então ele criou o termo espírita e o termo espiritismo. O termo espírita significa todo aquele que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Todo mundo que crê na existência dos espíritos é espírita, segundo a definição dessa palavra. Então, todo mundo que crê na existência dos espíritos ou nas comunicações deles com o mundo visível é espírita. Então, eles escreveram esse livro focando o termo espírita para todas essas pessoas que creem nas manifestações. Por isso o livro foi feito para todo aquele que acredita, independente de ser católico, umbandista, ou então protestante, judeu e assim por diante, que é por ser espírito. Então aqui nesse caso, nós espíritas somos espiritualistas também, mas somos espíritas porque tem pessoas também que têm várias religiões e acreditam na comunicação entre os dois mundos. Então, dentro da sua profissão, dentro desse conhecimento sobre espiritualidade, e você acredita no intercâmbio, aqui tem as orientações fundamentais do Livro dos Espíritos para você se fundamentar. E eu, quando eu falo aqui, não estou falando aqui para converter ninguém, pelo contrário, é um livro filosófico. Então nós precisamos motivar as pessoas a lerem o Livro dos Espíritos, sendo elas espíritas ou não. Espíritas no significado que a gente tem agora, de achar que aquela religião é espírita, então ele é espírita, ele não é, então não vou apresentar. Então, pela conotação do termo espírita aqui, é importante, porque tem pessoas que creem na existência dos espíritos, mas está necessitando de fundamentos de conhecimento. E aí Kardec mostra que, do ponto de vista religioso, o espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, mas é independente de qualquer culto particular. Seu propósito, qual o propósito da doutrina espírita? Aos que negam ou duvidam, é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências ao bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é de todas as religiões. Livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, escrito por Allan Kardec. Diz que, como crença nos espíritos, também não se afasta de qualquer religião. Porque você, médico espírita ou profissional da área de saúde, você vai se deparar com pacientes de todas as religiões. Como é a tua visão em relação a ele poderá auxiliar? Aí ele diz: porque todo lugar onde há homens, há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos, e o relato
delas acha-se em todas as religiões, sem exceção. O problema está quando nós nos colocamos espíritas e nos sentimos melhores do que as outras pessoas que têm religiões diferentes. Então surgem preconceitos com umbandistas, surgem preconceitos diversos do espírita com pessoas do candomblé ou judaísmo e assim por diante. Então nós estamos num momento de abertura dos nossos pensamentos, porque o próprio Kardec disse: pode-se, portanto, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e acreditar nas manifestações dos espíritos, e, consequentemente, ser espírita. Já trabalhei em casas espíritas em São Paulo, que um lama participava da sessão mediúnica, imposição de mãos. Rabinos também, lado a lado. E é incrível como muda a abertura da vibração do local que você trabalha ou frequenta quando se tem um pensamento agregador, sem barreiras, sem muros. Isso tudo para nós aproveitarmos o tema do amor. Se não quebrarmos essas crenças, que esses muros, nós não conseguirmos amar e fazer a terapêutica que necessitamos. Por isso que o Livro dos Espíritos é o livro da humanidade, na minha opinião, na minha visão e na minha vivência e sentimento. Porque é um livro que abre-me a visão de que eu sou um espírito, logo, se eu não aplicar o amor, eu não serei nada. Foi a conclusão de Saulo. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, caridade, amor em ação, eu nada serei. É assim nós. E então, nós vemos, todos eles aqui foram espíritas, nesse significado que o termo espírita realmente tem no Livro dos Espíritos. Agora, se nós espíritas distorcemos o significado, nós precisamos nos corrigir. Todos eles foram espiritualistas e também espíritos, porque acreditavam no intercâmbio. E aí viviam um processo de igualdade. Viviam um trabalho de construir uma sua própria obra. E aí tiveram seguidores. Quanto tempo nós temos? Estamos nos minutos finais. Então farei uma consideração final aqui com vocês, meus amados irmãos. Vamos lá. Na dúvida do que fazer, busquemos amar profundamente. Se queremos solucionar qualquer problema da nossa vida, lembremos de Jesus. Lembremos que nosso pensamento, ele emite vários tipos de ondas. E a vontade é a mola propulsora do nosso progresso. A vontade. A mesma que alimentou essa mulher, e é aqui que eu encerro. Essa mulher que havia cometido adultério, estava para ser morta por apedrejamento. Jesus é questionado e ele diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Os homens começaram a sair, um por um, jogar as pedras no chão. Largar e sair. Ficou somente Jesus, a mulher e alguns apóstolos. E ele pergunta a ela: mulher, onde estão os vossos juízes? Ninguém te condenou? Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Nesse momento, Jesus estende as mãos para a mulher. E é esse o movimento do amor em ação como terapêutica do nosso espírito. Estender as mãos para quem estiver caído. Isso é abrir mão muito, muito, muito da capacidade de arrogar ou de sentir orgulho. Esse estender as mãos cura nossas almas. Estendamos as mãos para as pessoas que sofrem ao nosso lado. Estendamos a mão sem falar, sentindo. Não precisamos doutrinar ninguém, precisamos sim amar. E amar, a palavra sai conforme a necessidade. Abraçar mais
ir ao encontro da dor das pessoas. Tem comunidade carente nessa cidade? Tem. Vai lá. Prepara 10 lanches e leva. Tem pessoas em situação de rua? Junta um grupo e vai, uma vez por mês. E daqui a um tempo você estará fazendo toda semana. Mas comece usando a matéria, a caridade material, só como pretexto para vivenciar a caridade do amor. E ir ao encontro da dor. Não espere a dor vir até você. Vá ao encontro. Não espere virem no seu centro espírita. Leve o seu centro espírita para a rua, seu centro espírita para os hospitais e montem seus projetos. E vá e faça. E aqueles que desejarem conhecer e saber como, digamos que, alguns passos para isso, nós convidamos para quando vocês forem para São Paulo, ir conhecer a nossa casa, a Paz e Amor em Ação, e nós montarmos, quem sabe, uma parceria. E aqui vocês vão ver o nosso agradecimento e eu vou colocar o meu contato. Sempre que forem para São Paulo, me liguem, mandem mensagem, passem e nós poderemos montar um trabalho em parceria. A AME São Paulo, o departamento acadêmico da AME se reúne lá. Nós fazemos trabalho nas ruas, algumas ruas de São Paulo, algumas praças, evangelização. E a gente começou fazendo o que era possível. E hoje são muitas coisas. E o Espiritismo tem sido a grande ferramenta para a nossa construção da humildade. Aqui mostro, não porque fazemos, mostro porque precisamos ampliar isso para o Brasil inteiro. E podemos nos curarmos juntos, trabalhando em nome de Jesus. É um convite para uma parceria de amor. O pessoal do DA, AME Brasil, fazendo os cursos lá para saber interação mental com médico-paciente, cursos de evangelizadores, e assim, as noites frias de São Paulo, vocês devem saber como são, por causa dos noticiários, e pessoas de rua se tornando também voluntários, porque não é igualdade, então não tem nós e eles, somos um. E eles passam a trabalhar também como voluntários do trabalho que Jesus tem direcionado a gente nisso. E então, agora as haitianas estão recebendo aulas de língua portuguesa, porque o Brasil não é coração do mundo? Se é coração do mundo, então precisamos abrir nosso coração para todas as pessoas do mundo, senão nós estaremos contra a doutrina. Então abrir o nosso coração para os estrangeiros das nossas cidades, conversar com eles na rua, na calçada, abrir os braços, perguntar se precisam de algo. E em nome de nossa equipe inteira, nós agradecemos pela oportunidade que a AME Maranhão concedeu para estarmos aqui e realizar esse trabalho. Eu deixo aqui os meus contatos e peço que Jesus, o mestre dos mestres, mestre do amor, abençoe e ilumine cada um de nós na missão e na obra que cada um de nós temos para fazer. Muita paz, meus irmãos. Existe um momento em nível neuronal em que os receptores, eles já captaram tantos receptores vindo das fendas sinápticas que ele passa por um certo momento de despolarização. Ele precisa respirar um pouquinho para que ele possa voltar de novo a captar os receptores e a mensagem seja passada no mundo. É como eu estou me sentindo agora, André. Amigos, a ação no bem, ela não se permite rótulo de natureza alguma. O bem é simplesmente o bem, onde quer que seja, e posso lhes assegurar que nada faz mais bem do que fazer o bem. É um movimento de reciprocidade, é uma contextualização de unicidade, é um entendimento de pertencimento que nenhuma outra obra tem a capacidade de nos fazer compreender. Essas múltiplas dificuldades e complexidades que existem de autocompreensão, existe muito dentro de cada um de nós que nós não conseguimos entender. E quando nós estamos realizando essas obras, como que se descortinam uma série de janelas killer que nós temos em nossas mentes, que impedem da compreensão do próprio eu, e essas aberturas fazem com que nós, inclusive, nos conheçamos a nós próprios.
uma das primeiros efeitos de se começar a fazer o bem é a gente começar a conhecer a nós próprios. A gente passa a conhecer áreas de nossa personalidade que antes nós não tínhamos contato. Aqui em São Luís e em todo o Maranhão, e nesse particular eu gostaria de parabenizar por todo o trabalho que vem sendo arduamente realizado pela FEMAR, na figura do nosso presidente Osmi. Nós temos centros espíritas à vontade para que vocês que eventualmente queiram conhecer o trabalho. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de atividade de proselitismo. O espiritismo não comporta proselitismo. Nós não queremos fazer adeptos, nós não queremos absolutamente nada nesse contexto. Mas as casas espíritas estão todas com as portas abertas, porque nós temos trabalhos sociais e assistenciais ininterruptos acontecendo em todas as casas espíritas. Talvez, se você não saiba, no seu bairro ou muito próximo de sua casa ou de seu trabalho, existe um centro espírita, e esse centro espírita tem uma série de trabalhos assistenciais para os quais o que nós pedimos, caso alguém queira participar, não é nada de ordem material, mas é a presença física de cada um de vocês. Nós temos uma série de trabalhos relacionados, por exemplo, aos sopões. Todas as casas têm os sopões, tem os brechós, as entregas de roupa, tem, por exemplo, no centro que eu trabalho, o Enxugando Lágrimas, que é um trabalho de assistencialismo social e evangélico, que acontece rotineiramente. Eu queria chamar a atenção na figura aqui do Silvio Babu e toda a equipe do Ivone do Amaral Pereira, o Lavando Almas, que é um trabalho belíssimo, André, que é realizado às quintas-feiras, aqui conosco à noite, nas cercanias do Mercado Central, em que é levado até lá uma estrutura para que todos os moradores de rua recebam um belo de um banho, façam, no caso dos homens, a sua barba, tenham a sua higiene pessoal assegurada, e recebem também um cobertor, uma coberta, uma palavra, um abraço, um consolo. E isto, asseguro-lhes a todos, quem nunca participou, é absolutamente um ganho para nós. Nós não estamos lá para oferecer nada, nós estamos lá para nós recebermos, porque quando a gente entra nesse circuito do bem, esse circuito do bem é tão poderoso que nós muito pouco deixamos nele. Na verdade, somos nós que somos capacitados a trabalhar e a receber e a ganhar. É um processo de ganho absoluto.